Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os impactos da tecnologia na linguagem. Para esse estudo, foi necessário o uso de algumas fundamentações teóricas. Utilizamos os seguintes artigos: a linguagem utilizada nas redes sociais e seu impacto nas aulas de língua portuguesa, a influência das redes sociais na comunicação humana, a influência da linguagem digital na escrita de estudantes da educação básica e o livro Psicologia, do David Myers, no capítulo 9, que fala sobre o pensamento e a linguagem. Bom, para começar então, é importante entendermos primeiramente o que é linguagem. A linguagem fornece ao sujeito a possibilidade de expressar o pensamento. Ela dá forma ao conteúdo do pensamento. E ela surge nos seres humanos desde muito pequenos, por volta dos 2 anos de idade. É através da linguagem que a criança vai descobrindo que cada coisa tem um nome e aos poucos vai entrando em contato com o mundo que o cerca. Dentro desse campo de linguagem, existem os tipos de linguagem, que são a linguagem verbal, não verbal e mista. A linguagem verbal utiliza somente palavras para estabelecer a comunicação. A linguagem não verbal utiliza outras formas de comunicação, como símbolos, desenhos, gestos, sinais, entre outros. E como o próprio nome já diz, a linguagem mista é um mix das outras duas formas de comunicação, ou seja, um conjunto de palavras com imagens. A linguagem também tem outra parte muito importante, que são as estruturas da linguagem. Segundo o livro do David Myers, no capítulo 9, são 3 os componentes estruturais da linguagem. O primeiro deles é o fonema, que são os sons produzidos na fala, ou ainda, cada som que o falante emite. Note a palavra hebreu. Ela constitui-se de 6 letras e 5 fonemas, que são E, B, R, E, U. Note também que a letra H não entra nesse conceito, pois na fala ela não possui som. O próximo é o morfema, que é a menor parte significativa de uma palavra. O verbo comer possui variações, como as palavras comia, comem, comilão. Note que o prefixo com dessas palavras não se altera. Este, então, vem a ser o morfema desse verbo. Uma outra estrutura bastante conhecida por nós estudantes é a gramática, que nada mais é do que o estudo dos elementos que formam uma língua. Existem diferentes tipos de gramática, mas a que eu vou focar aqui será a gramática normativa. Esse tipo de gramática estabelece normas do uso correto da comunicação, ou seja, é um conjunto de regras que confere um caráter padronizado, possibilitando um entendimento comum entre as pessoas. Agora, vamos focar nos aspectos que estão relacionados com a linguagem. Existe uma relação entre a linguagem e o pensamento, que já até falamos um pouco aqui. A linguagem reflete o pensamento, pois todo pensamento é uma determinada expressão verbal. Em outras palavras, o pensamento gera a linguagem que gera as nossas reações. Essas reações são manifestadas através dos nossos sentimentos, pensamentos e das nossas ideias. Assim, a linguagem é relacionada com algo comunicativo, pois nos permite a troca de experiências com outras pessoas do nosso meio social. Existe também uma relação entre a linguagem e comunicação. O segundo artigo, que mencionei no começo do vídeo, relata que desde os tempos antigos, o homem primitivo criou, através de gestos, gritos, uma forma simples de linguagem. A comunicação sempre foi importante para a sobrevivência e o desenvolvimento. A linguagem, então, surge da necessidade da comunicação, e os homens fazem uso dos sistemas de linguagem para se comunicar entre si. Porém, existe o que conhecemos como variação linguística, que, para se comunicar, o homem depende do ambiente que está inserido. Vou citar apenas 2 tipos mais conhecidos dessa variação, que é o conceito de
comunicação formal e comunicação informal. A comunicação formal traz o uso padrão da linguagem. Ela é inserida nas reuniões profissionais, em ambientes acadêmicos, que necessita de uma linguagem mais clara e objetiva. Já a comunicação informal é aquela usada num contexto mais casual, é o uso espontâneo no cotidiano, quando se está em uma reunião com amigos ou no almoço de família, dando mais liberdade na maneira de falar. Essa forma de comunicação também está totalmente relacionada com o advento da tecnologia e da internet. Sabemos que os meios de comunicação impactaram o uso da linguagem e tecnologia, principalmente no que diz respeito às relações interpessoais. Observando os artigos relacionados a este estudo, vimos que hoje as mídias sociais permitem uma maior interação entre pessoas distintas através do WhatsApp, Facebook, Instagram e outras redes sociais. Porém, também precisamos dizer que é através dela que ocorreram mudanças sobre a forma como nos comunicamos. O primeiro artigo nos mostra que, através da tecnologia, surgiu um termo que é conhecido por muitos estudiosos como idioma internetês, que nada mais é do que a linguagem informal na internet. Essa linguagem nos permite utilizar novas expressões de comunicação, como o uso de gírias da internet e até mesmo as abreviações. Porém, sabemos que esse idioma das redes pode nos atrapalhar quando precisarmos fazer uso da linguagem escrita mais formal, pois, por estarmos o tempo todo conectados, muitas das vezes não conseguimos distanciar a fala virtual com a fala formal, e é importante adequar a linguagem de acordo com o ambiente para o qual ela será destinada. Esse é um dos impactos que a tecnologia nos trouxe e precisamos estar atento a essas expressões da internet para corrigi-las quando for necessário, já que o elo entre a tecnologia e a linguagem tem rompido barreiras. É muita coisa, né, pessoal? Não se esqueçam de exercitar sempre o uso formal da linguagem e distinguir a linguagem formal da linguagem das redes. Um grande abraço e tchau, tchau!